hoje nesse domingo, dia 23 de julho. Já estamos aí no segundo semestre e nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, Novo Testamento, capítulo de número 3. Nós vamos ler o capítulo inteirinho, e eu tentarei aqui ser objetivo para dizer para vocês somente aquilo que, de fato, considero mais importante de tanta coisa que a gente poderia dizer. Dizer tudo você não vai guardar mesmo. Dizer aquilo que interessa é o que eu espero ajude você para a vida, e aos pouquinhos a gente vai se conectando. Capítulo 3 da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, diz assim a palavra do Senhor. Mesmo assentadinhos, vamos acompanhar aqui. Quando eu penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a ele em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, diga aí, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por você que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. E então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais, diga assim, infinitamente mais, do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Você diz comigo? Amém. Amém. E amém. Pensa numa coisa que é boa demais para acontecer para você. É bom demais para ser verdade. Paulo, ele entendeu que o que aconteceu com ele era bom demais para ser verdade, além do que se pode imaginar, infinitamente mais do que um dia ele poderia imaginar acontecesse com ele. O Paulo é um cara que ele está passado. O Paulo é um cara que está rendido. O Paulo é um cara que foi impactado quando Jesus entrou na sua vida. Quando Deus, por seu Espírito, decidiu misturar a vida de Jesus com a vida de Paulo. E ele ficou assim.
totalmente rendido, totalmente passado. Na expressão que eu já usei para repetir, para você guardar, é bom demais para ser verdade. E é por esse motivo que ele se entrega de uma vez por todas para aquilo que Deus queria fazer da vida dele. Mais importante do que fazer para Deus, ele se abre para se tornar o tipo de gente que Deus queria ele se tornasse. Porque não era por falta de ser. Se tinha alguém que era, Paulo era. Paulo, ele era judeu com tudo que ele podia. Quando ele escreve para a igreja de Corinto a sua segunda carta, entre outras coisas, ele vai dizer o seguinte: se é por formação, eu tive a melhor, estudei na melhor faculdade e tive o doutor para me ensinar, o senhor Gamaliel. Foi aos pés dele que eu fui formado. Então, se o negócio é a lei de Moisés, eu sou do tipo irrepreensível. Eu recebi a melhor formação. Eu me graduei na melhor universidade. Eu estou bem informado na coisa. Se tinha alguém que conhecia bem o ambiente daqueles dias, porque o Império Romano sucedeu à Grécia, e você já deve ter ouvido falar sobre o helenismo, a ideia de Helena de Troia, a maneira como os gregos, eles dominaram o mundo até então, sob Alexandre o Grande, e a maneira que eles fizeram isso foi impondo a sua cultura. Melhor maneira de você dominar alguém é você impor a cultura. Então, o grego se tornou uma língua universal. Então, onde você chegava ali naquele ambiente, o pessoal sabia falar grego, a força da cultura anterior. O império é romano, mas os gregos estão ali ainda. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, vai para Atenas, ele vai para um lugar onde os filósofos se encontravam para conversar. E de boa ali, ele proseou com os filósofos, ele conversou, os estoicos e os epicureus. Paulo não deixou barato, não. Ele conversou com eles na língua daquela gente e fez os caras pararem para pensar nas coisas do alto, para pensar nas coisas do céu. E diz que muitos deles se converteram a Jesus por aquilo que Paulo falou com eles. Então, Paulo, ele também tinha uma força, assim, na sua formação filosófica. Então, ele era judeu com tudo que ele podia. Aliás, ele era um judeu ortodoxo, exclusivista da seita dos fariseus. Só para dizer, pastor, não entendi nada disso, mas o cara era um religioso com tudo que ele podia. E ele entendia. E ele era também, portanto, como eu já disse, formado na cultura daqueles dias, dialogava com os filósofos. E ele era um cidadão romano e conhecia muito bem os seus direitos, e quando ele precisou invocar os seus direitos, ele fez bom uso disso. Então, ele era um homem completo, um homem de 3 culturas. Mas, apesar de quem ele era, quando ele foi afetado pela presença de Jesus, daí ele caiu em si. Daí ele entendeu que tipo de gente Deus queria que ele se tornasse. E é por isso que ele vai começar a contar para todo mundo que ele puder o seguinte: sabe qual que é o melhor lugar do mundo para você estar? Pergunta aí para quem está do seu lado: você sabe onde que é o melhor lugar do mundo para você ir? Sabe qual que é o lugar mais seguro na face da terra para uma pessoa se refugiar? Sabe, Laizinha? O lugar mais seguro para qualquer pessoa encontrar refúgio, Paulo apóstolo vai dizer assim: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é o lugar mais seguro da terra. É o lugar onde a gente se resolve. E Paulo se resolveu em Jesus. E aí ele vai dizer para a gente aqui que quando ele para pensar em tudo isso que aconteceu com ele, ele só tem gratidão no seu coração. Porque foi muito além do que ele podia imaginar. Porque daí, quando a gente é afetado por Jesus, a gente olha para si mesmo e a gente se descobre. E se tem uma coisa que a gente precisa na nossa vida, é a gente se descobrir. A gente entender como que a gente funciona, para a gente lidar com quem a gente é, com tudo que a gente precisa, e deixar Deus passar a ter razão na nossa vida. Então, tem 2 etapas na nossa história. O momento em que a gente caminha dizendo assim: eu tenho razão, eu sei o que eu estou fazendo. E o momento em que a gente é afetado por Jesus, em que a gente fala assim: é de verdade, eu preciso deixar de ter razão, deixar Deus ter razão.
e deixar Ele ajustar as coisas na minha vida, desde a minha cabeça, as coisas que acontecem dentro de mim. Eu preciso deixar que alguém que sabe mais sobre a vida e tem uma proposta melhor, me tome pela mão e me conduza, porque do meu jeito não vai dar, não. Paulo entendeu isso. Então é aquela famosa expressão que Paulo gosta muito também. Então o melhor lugar do mundo, segundo Paulo, é estar em Jesus. Então Jesus olhou para Jesus, então Paulo olhou para Jesus, que disse assim: Paulo, Paulo, na verdade diz: Saulo, Saulo, quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo, Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo, é a mesma pessoa, é dele que eu estou falando, olhou para Jesus e falou assim: olha, é com ele que eu vou andar a partir de agora. É com ele que eu vou andar a partir de agora. Ele está me chamando, eu vou andar com ele. Eu vou deixar que a partir de agora ele afete a minha vida e afete o meu entendimento. E aí o que o apóstolo Paulo vai contar para a gente é que todas as coisas que agora ele passa a escrever, ele diz assim: olha, as coisas que eu escrevi para vocês, ele vai dizer assim: tudo isso, sabe com quem que eu tenho aprendido? E lembra que eu falei para vocês que Paulo sabia muito? Ele sabia muita coisa, mas agora ele decide falar assim: as coisas que eu tenho escrevido, sabe quem foi que me disse, quem foi que me contou, quem foi que me ensinou? Deus me revelou. Agora ele reconhece que tudo que ele sabe passa por um filtro, passa por um novo entendimento, passa por uma nova compreensão, passa por um novo olhar, passa por uma ressignificação. Tudo que agora ele tem para dizer, ele diz assim: é de Deus que eu tenho recebido. Deus aproveita o que a gente sabe, mas Ele remodela, Ele refina, Ele faz com que agora aquilo que a gente sabe seja colocado na presença dEle, para que Ele possa, portanto, tocar nisso, para que seja de fato significativo, relevante, verdadeiro e afete as pessoas a partir daquilo que a gente tem para compartilhar. Então Paulo está dizendo: tudo que eu tenho agora para oferecer para vocês é de Deus que eu tenho recebido. Olha que coisa boa. É nesse sentido que Jesus também vai ensinar que sem Ele, nada nós podemos fazer. É nesse sentido que Ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. A vida vem de mim, mas aparece em vocês. Olha que coisa mais linda, gente. A vida de Jesus vem dele, mas aparece na gente, frutifica na gente. Olha que coisa boa. Quer dizer que se nós estamos em Cristo, e se a gente aprende com Jesus, a gente tem algo de bom para dar para alguém. Interessa para você? Interessa ter algo de bom para dar para alguém, a começar de dentro da nossa casa. Pensa aí. O marido para a esposa para o marido, os pais para os filhos para os pais, o vizinho para o outro, o patrão para o empregado. E assim vai. Então o apóstolo Paulo, ele está afetado, ele está impactado por aquilo que afetou ele. Então ele vai ganhando consciência. E aí então, ele diz o seguinte: olha, Deus realmente decidiu me tratar muito melhor do que eu merecia. Isso ele chama de graça. A decisão de Deus de tratar a gente melhor do que a gente merece, Paulo chama de a graça de Deus. Então, primeira coisa que Paulo entendeu, que está tudo escrito aqui, ele para pensar nessas coisas, Moca. E aí então ele está dizendo para a gente, escrevendo para a igreja de Éfeso. Na verdade, a carta chama a carta aos Efésios, mas na verdade foi uma carta escrita para as igrejas de maneira geral, acabou ficando aqui o endereço para Éfeso, mas é para as igrejas de maneira geral, é para a gente, eu e você que somos igreja hoje também. E quando Paulo para pensar, ele diz assim: ó, né, a graça de Deus me afetou. Deus decidiu me tratar melhor do que eu merecia. Então agora eu estou agraciado, eu estou abençoado. Agora eu entendo que, apesar de mim, Deus quer usar a minha vida. E aí ele entende que essa graça ganha uma especificidade, ganha algo assim muito particular na vida dele. Você sabia que a graça de Deus quer afetar você de uma forma assim muito particular? Muito particular. E isso tem que ser uma descoberta para mim, tem que ser uma descoberta para você. Quando a graça de Deus afetou Paulo,
O que ele entendeu? Que ele precisava ser um servo de Deus, na condição, dona Laide, de apóstolo de Jesus, de enviado de Jesus em favor de muita gente. E em favor, especialmente, de quem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Por isso que ele é o apóstolo dos gentios. Quem que é o gentio? Gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele entendeu, Paulo, que a graça de Deus abençoou tanto a vida dele, que ele compreendeu que ele tinha uma tarefa bem específica: ir ao encontro das pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então ele está falando, a graça de Deus me alcança, me agracia, a graça de Deus me aceita, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor da igreja, apesar de eu ter feito tanta coisa, Deus decidiu me tratar melhor do que eu merecia. Primeira coisa. Segundo lugar, a graça de Deus me deu uma tarefa específica, de ir ao encontro de quem não conhece Jesus, para fazer essas pessoas conhecerem Jesus, ficarem sabendo quem Ele é. E uma outra coisa importante que Paulo vai dizer para a gente aqui, é que essa mesma graça de Deus é como que um dom na vida dele, capacitando ele para poder fazer isso. Porque a graça de Deus é assim que ela faz. A graça de Deus pega, por exemplo, a retórica de alguém, a capacidade de comunicação de alguém, e faz com que esse alguém que sabe se comunicar esteja agora de uma influência tal da parte de Deus, que as coisas que essa pessoa tem para dizer para alguém aquecem o coração de quem escuta. Aí surgem os pregadores, assim surgem os evangelistas, assim surgem aquelas pessoas que na comunicação Deus vai usar, a partir das habilidades que essas pessoas têm, para aquecer corações. É dessa maneira que Deus pega uma pessoa que toca um instrumento, especialmente por sua graça, unge essa pessoa para que num acorde o coração de alguém se aqueça. Para que numa expressão de adoração, lágrimas comecem a cair dos olhos de alguém. É dessa maneira, é disso que eu estou falando. Você está entendendo o que é que isso tem com você? Você está entendendo que na particularidade da sua vida, há hoje aqui um convite da parte de Deus para dizer: ei, você, há muito mais para você. Há muito mais para você, há muito mais para você na sua particularidade. A graça que te alcançou é a graça que quer te mostrar um caminho muito específico, muito particular, onde você, com o que você sabe, vai agraciar e vai abençoar muita gente a partir do que você pode, porque especialmente Deus vai te capacitar. Em outras palavras, a presença dele vem sobre a sua vida. Em outras palavras, é a unção de Deus sobre você para fazer toda a diferença no dia a dia. Isso sabe quando que acontece? Quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera, lá na cadeira onde você está atendendo alguém, láizinho, o Espírito Santo vem e usa você numa expressão, numa palavra, num carinho, numa atitude, e abençoa e abraça, e Deus fala ao coração daquela pessoa. E assim, na boleia do caminhão, para o Roberley, para o Carlão, até deu aqui uma rima. E assim vai. Deu para você entender? Então o apóstolo Paulo, ele está contando para a gente como é que Deus, ele faz as coisas na vida de gente comum como eu e você. E apesar de o apóstolo Paulo ser quem ele era, ele vai contar para a gente, conforme a gente já leu aqui, só para dizer de novo: ainda que eu seja, versículo 8, o menos digno de todo o povo santo, eu recebi pela graça o privilégio de poder fazer essas coisas para Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você: se o que você se dispõe a fazer para Deus, você não vê como privilégio, você está fazendo só por obrigação. Se o que você faz e diz que faz para Deus, você não vê como privilégio, é por isso que você faz mal feito. É por isso que você começa e não se aperfeiçoa. É por isso que você começa e você não termina. É por isso que você começa e você não investe. Porque você não vê isso como um privilégio. Falta paixão.
Falta a decisão de seguir fazendo com tudo o que você pode, aquilo que você não pode, você vai atrás para poder um dia. Deu para entender isso? Aí pegou, hein, pastor, mas tem que pegar mesmo. Tem que pegar mesmo, porque Paulo está dizendo o seguinte, ó, sabe essa graça? É um cara que está rendido aos pés de Jesus. É um cara que ele falou o seguinte, ó, tudo que eu fui, tudo que eu sei até aqui, ele vai dizer o seguinte, e é Lucas quem registra isso no capítulo 20 de Atos. Paulo diz assim, ó, é esterco, é essa palavra que ele usa, é cocô, é estrume. Tudo que eu sei não é nada perto do que eu recebi de Jesus, porque agora se a minha vida ela presta para alguma coisa, é porque ela presta para fazer conhecidos os mistérios da graça de Deus. Da graça de Deus. Essa é uma vida que fala com tudo que pode. Sabe qual que é o convite de Deus para mim e para você hoje? O convite de Paulo para mim e para você é Deus dizendo assim, ei, você, há muito mais de mim para você. Há muito mais para você. O que a gente quer de Deus, gente? Agora a pergunta é assim, o que será que Deus tem para a gente? Porque tem essa tensão. Tem aquilo que a gente quer, mas tem aquilo que Deus tem. Eu vou dizer para você, fica com o que Deus tem. 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 É o melhor. O caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa o Senhor mover o seu coração na direção do dele. Estão comigo? Por que a gente ora? A gente não ora para colocar Deus contra a parede e tentar convencer Ele do que a gente precisa, porque Jesus já disse que Deus já sabe de tudo o que a gente precisa, mas Ele quer que a gente conte para Ele, que a gente verbalize. Por que a gente tem que verbalizar? Porque a gente tem que parar para pensar se as coisas que a gente pede são de fato necessárias. A oração não é um exercício para a gente fazer Deus concordar com a gente. A oração é um caminho que a gente tem que trilhar para a gente poder alcançar o coração de Deus e a gente chegar a concordar com Ele, porque é Ele que sabe, é Ele que tem razão. Então, quando você for orar de novo, você lembra disso. Porque isso é Jesus falando na sua palavra, no Sermão da Montanha, ensinando a gente. Isso é João, apóstolo, na sua primeira carta, ensinando a gente. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, lá no capítulo 5, podemos ter a confiança de que Ele vai nos atender. Percebe como o nosso coração, ele tem que se aproximar do coração de Deus. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Porque eu, Paulo, recebi pela graça o privilégio de contar essas coisas para vocês. A partir de hoje, meus queridos, vamos olhar para a nossa vida e o que a gente faz da nossa vida desde dentro das nossas casas e vamos entender que é um privilégio da graça de Deus eu poder amar a minha esposa. Que é um privilégio da graça de Deus eu poder conduzir os meus filhos num caminho direito, com tudo que eu puder, no que depender de mim. Que pela graça de Deus é privilégio meu tocar um instrumento, cantar uma canção, receber pessoas na porta, servir desde a balconia, fazer a comida para um propósito aí de arrecadação para a vida da igreja, que é privilégio meu, dado pela graça de Deus fazer as coisas. Então, se é privilégio, eu vou tratar como privilégio e não como obrigação. E não vou ficar reclamando. E vou me esmerar, e vou me dedicar. E vou chegar pronto, e vou chegar preparado. E não vou chegar de qualquer jeito, porque é privilégio meu. E se eu não quero, deixa outro fazer então. Mas a ideia não é essa. A ideia não é jogar a toalha. A ideia não é abandonar o barco. A ideia é você pegar essa palavra e dizer, isso foi para mim. Isso é para mim. Eu estou debaixo da mão graciosa de Deus. E eu, para Deus, vou responder como quem entendeu que é um privilégio ser quem eu sou e fazer as coisas que Deus tem colocado na minha mão.
E sabe o que Paulo fala aqui, que é para deixar a gente assim, pensando para o resto da vida? Está escrito aqui, Richard, versículo de número 10, que o plano de Deus é mostrar a todos os governantes e às autoridades nos domínios celestiais. Ih, pastor, complicou. O plano de Deus é contar para tudo que é criatura que não é gente. Quem que são as criaturas que não são gente? Os anjos que Deus criou. Os que continuam servindo a Deus e os que se desviaram de seus propósitos. Então o plano de Deus passa por essa ideia de mostrar para tudo que é criatura que um dia Deus criou. E é por meio de quem? Por meio da igreja. Está escrito lá, está vendo lá? Por meio da igreja. Quantos são igreja aqui? Quantos são igreja aqui? Então entenda, na medida em que você vive o seu dia a dia ao lado de todo mundo que é gente com você, a maneira como você vive está falando para anjos e demônios. E está compartilhando as muitas maneiras de Deus se manifestar. Olha que coisa mais linda. Que Deus quer se manifestar de uma forma muito particularizada, de muito pessoal, através de cada um de nós aqui. Mas através de mim também, pastor? Sim, através de você. Diz para quem está ao seu lado, se não está crendo, é através de você. Diz aí, sim, é através de você. Através de você. Através de você, Deus quer se manifestar e contar, inclusive nas regiões celestiais, o que Ele está fazendo. Percebe como uma vida afetada por Jesus, ela é poderosa? Vocês estão entendendo? Isso traz responsabilidade para mim. Isso traz responsabilidade para você. Isso traz responsabilidade para nós. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, versículo de número 12, por meio da fé em Cristo. Agora nós, eu e você. O que é essa fé? Essa fé é essa vida com Jesus. Não é tanto conhecimento. A gente precisa receber a palavra. Estou incentivando vocês a virem, estudar a palavra, culto, estudo bíblico, pequeno grupo, vida devocional em casa, para você cuidar da sua interioridade diante de Deus e cultivar com Ele a sua intimidade. Isso é vida devocional. Mas o fruto disso é o que eu passo a ter com Jesus. É o relacionamento que eu tenho com Jesus. É o que Paulo vai chamar de fé em Jesus. Quando a gente tem isso, a gente tem confiança, conforme Ele dá. A gente tem confiança de irmos à presença de Deus e de saber que nós somos, sim, levados em conta por Deus. Você sabia que Deus te leva em conta? Por quê? Porque o plano de Deus é manifestar-se através de mim, através de você. Então é importante o que acontece comigo, e é importante o que eu faço da minha vida. Gente que sabe o que a gente sabe, já não vive mais de qualquer jeito. Eu vou repetir. Gente que sabe o que a gente sabe, já não vive mais de qualquer jeito. É por isso que o apóstolo Paulo é um cara que está tão passado, Gustavinho. Mas tão passado, que ele é um cara absolutamente rendido. Então, quando ele vai orar, pensando na igreja daqueles dias, e quando ele vai orar, pensando na igreja que ainda ele não vai ver com os próprios olhos, mas ele sabe, se tornará uma comunidade sobre a terra. Quando Paulo vai orar, ele cai de joelhos. Para a gente parece um negócio comum a gente se ajoelhar. A gente fala assim, vamos orar, vamos ajoelhar, gente. Mas naquela cultura o pessoal orava de pé. Mas a palavra de Deus fala sobre alguns momentos em que homens e mulheres caíram de joelhos na presença de Deus. A palavra de Deus vai contar lá no Antigo Testamento para citar um exemplo. Que quando Deus veio com a sua glória no templo, Salomão caiu de joelhos na presença de Deus. No Novo Testamento, diz que quando Estevão, um irmão querido nosso, que começou a pregar Jesus, ele foi apedrejado por causa disso, pelos seus próprios conterrâneos. Diz que quando ele viu a presença de Deus chegando para acolher ele, porque ele estava partindo para ir para o céu, ele caiu de joelhos.
Diz que quando Jesus estava no Getsêmani, para buscar forças do Pai, para ele poder chegar ao final, ir para a cruz e morrer no meu lugar e no seu lugar, diz que Jesus estava de joelhos. Quando Paulo ele pensa em tudo isso, e ele olha para a igreja dos seus dias, ele pensa em mim e em você, e ele decide orar, ele diz assim: por esta causa eu me coloco de joelhos na presença do Pai. E sabe o que ele vai pedir para Deus? Senhor, eu quero muito mais do Senhor para a vida dos meus irmãos. Eu quero muito mais do Senhor para a vida dos meus irmãos. E quando a gente começa a entender essas orações, a gente começa a valorizar a nossa experiência com Jesus. O que é que tem acontecido com a nossa vida? E aí ele vai pedir aqui, desde o versículo 14, é quando eu começo agora essa finalização da palavra, ele vai dizer assim, versículo 16, ó Deus, que da riqueza da sua glória, olha onde ele vai buscar o negócio, na riqueza da sua glória, fortalece eles, fortalece eles, fortaleça eles. É o que a gente precisa, filho. Da força que vem de Deus, que agarra na gente no nosso dia a dia, André. Que gruda na gente no nosso dia a dia. Porque quando Paulo vai falar sobre problemas na vida, ele vai falar, deixa eu contar pelo que eu já passei. Eu já tive naufrágio, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já fui traído por irmãos, olha, eu já apanhei muito. E aí ele vai, daí ele chega num ponto que é verdade, ele diz assim, ó, porque a carcaça do lado de fora desgasta, mas o homem interior, ele é fortalecido dia a dia, pela presença de Deus, e é isso que fica, é isso que vale, é isso que sustenta, é isso que segura. E o Apolo, que tem experiência nisso, ele está falando, Senhor, o Senhor sabe que todo mundo que é crente, todo mundo que é meu irmão em Cristo Jesus agora, e quando essa igreja nascer, lá em Morungaba 2023, dia 23 de julho, vai ter um povo lá, fortalece eles, lá dentro deles. E ele diz o seguinte, para que então, é o pedido dele também, está escrito aí, Cristo habite neles. Cristo habite neles. Sabe o que é Cristo habitar na gente? É quando Cristo toma o controle. Quando Cristo toma o controle, o casal não briga, conversa, dialoga, tem respeito, resolve. Quando Cristo habita. Quando Cristo habita, na esquina, no carro que fechou, não tem palavrão. Tem reação contida. Reflexiva, para não deixar o negócio que foi ruim complicar e virar morte, de alguém pegar uma arma e pá, de bobeira assim, porque acontece. Quando Cristo habita, muita coisa que a gente faz já não acontece mais, porque Cristo habita. Porque o poder do Espírito Santo se manifesta na vida da gente e aparece na vida da gente. Daí acontece aquilo que interessa para Deus. Os anjos do céu aplaudem e os demônios do inferno vão temer. Porque eles vão lembrar que Jesus disse que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Os demônios vão acreditar que a igreja está avançando mesmo. Ó, esse povo avança de verdade mesmo. Porque eles estão empoderados, porque eles estão fortalecidos, lá dentro deles tem uma força que opera, que controla, que domina. Eles realmente se parecem com Jesus. É uma vida que fica assim tão misturada com a vida de Jesus, que quem olha, desde os seres espirituais aí que eu estou me referindo, que está na Bíblia aqui, eu não estou inventando aqui nenhuma heresia, não estou com conversa de ET, de nada aqui, isso aqui é a palavra de Deus. As pessoas que convivem com a gente, elas vão acreditar que Deus de verdade está no controle de todas as coisas, porque está no controle das nossas vidas. Deu para entender isso? E aí então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que esse poder vai dominar tanto você,
que você vai experimentar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor. Você vai experimentar todas as dimensões disso. Porque o apóstolo Paulo, se a gente pudesse assim mal dizer, ele chegou no seguinte: eu fui medir a coisa, eu fui medir a graça de Deus, eu fui medir o que Deus estava fazendo na minha vida, e eu achei que eu dava conta porque era como que um grande lago. Mas quando eu descobri, era um braço de mar que me apontou para um infinito oceano. Aí eu descobri, e é assim que Deus faz. E Ele tem muito mais para fazer, muito mais para fazer. Gente, eu desafio você a colocar a sua vida assim, nessa ótica, dessa maneira, nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o Senhor, que é poderoso e que por seu Espírito atua em mim. Paulo diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Assim eu quero, seja a minha vida nas suas mãos. Faz em mim, faz comigo, faz com a minha família, tudo o que o Senhor tem que fazer. Tudo o que o Senhor tiver que fazer, está aqui a minha vida. Está aqui a minha casa. Está aqui a minha família. Estão aqui, Senhor, porque eu decido crer nesta palavra, de que há muito mais de Deus para mim e para os meus, que há muito mais de Deus para a igreja de Jesus. Isso aqui não é algo egoísta, que eu estou propondo para mim, para você. Isso aqui eu estou dizendo que é para nós. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar de nós. Deus em nós. É assim que ele vai falar, porque é assim que a gente tem que pensar a vida, em Jesus Cristo. Então, qual que é o segredo aqui? O segredo é uma resposta de fé agora. E entender o que é a glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo termina dizendo assim: olha, a Ele seja a glória na igreja. A Ele seja a glória onde? Em Cristo Jesus. A Ele seja a glória onde? Em todas as gerações, para todo sempre. Sabe onde que a glória de Deus acontece, Antonella? A glória de Deus se manifesta nisto, pastor Francisco. Em que Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para a gente, pecadores, e misturou a vida de Cristo. E misturou a vida de Jesus. E misturou a vida de Jesus. Nisto está a glória de Deus. Essa é a glória que Deus quer receber. Dessas vidas que agora estão enriquecidas pela vida do Cristo. E isso é tão impactante e tem um poder tão penetrante que vai se expandir por todas as gerações. Por todas as gerações. Por todas as gerações. As gerações dos nossos filhos, as gerações dos nossos netos, as gerações que, como pais e mães na fé, nós pudermos impactar. As gerações lá do Jequitinhonha. As gerações de todas as famílias que você tem investido e que você tem alcançado para Jesus. Quantos aqui têm filhos espirituais na fé? Quantos aqui têm? Eu desafio que você trabalhe, tenha e alcance, cuide, porque essas gerações elas vão se multiplicar. Porque a glória de Deus, ela quer se manifestar nessas coisas. Quantos hoje de manhã querem dar espaço para muito mais de Deus para a sua vida? Levante a mão. Para muito mais de Deus para a sua família. Você está entendendo? É uma funcionalidade que a gente precisa ter da parte de Deus na nossa história. E isso é pelo poder do Espírito Santo. Isso não é uma coisa que é minha, não é uma coisa que é sua, não é pela nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo isso? Queremos viver isso? Podemos viver isso com certeza. Hoje de manhã, quero convidar você
a fazer esta oração comigo. A gente vai ter aquela canção, vocês podem chegar aqui para a gente declarar aqui, uma canção que nos ajuda a pensar para frente, a partir do impacto da graça de Deus na nossa vida e de muito mais que Deus tem para fazer na nossa história. Vamos ficar de pé um instantezinho, se você puder. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, abra a sua mente para o Espírito Santo falar com você. Peça ao Senhor que a oração de Paulo, que ela se torne também o seu clamor pessoal. Que você também esteja dizendo, eu vou também cair de joelhos na tua presença. E vou orar da mesma forma, em favor da minha casa, da minha família. E eu vou orar da mesma forma em favor de todo mundo que é igreja ao meu lado, aqui na cidade, na nossa nação, em todos os 4 cantos deste mundo. E eu vou cair de joelhos para orar também por aqueles que ainda não conhecem Jesus. E eu vou cair de joelhos para entender da parte de Deus aquilo que de maneira específica eu posso seguir fazendo a minha vida. Eu vou cair diante de Deus, de joelhos na presença de Deus, para agradecer por dele ter recebido o privilégio de fazer com a minha vida as coisas que eu posso fazer da minha vida. Eu vou cair de joelhos diante de Deus para pedir perdão das vezes em que eu não me esmerei, apesar do privilégio que eu recebi. Eu vou cair de joelhos diante do Pai, para abrir a minha vida, para que Ele me toque, para que Ele me abençoe, para que Ele me conduza todos os dias da minha história. Ore comigo, abra suas mãos assim agora, para receber de Deus pela fé, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e hoje pela manhã, nós queremos, ó Deus, reagir, dar uma resposta de fé às coisas que nós escutamos aqui. E sim, amado Deus, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para realizar e para operar nas nossas vidas. O Senhor que é poderoso, cujo poder opera em nós, tua igreja. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É além do que se espera, é além do que se possa imaginar. E nós estamos colocando tudo nas tuas mãos. E nós queremos e sabemos que seremos no tempo, Senhor, surpreendidos por aquilo que o Senhor vai fazer em nós, por aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa família, vai fazer em favor da nossa família, vai fazer através da nossa família. Nós olhamos para frente, nós olhamos o horizonte que nos aguarda, e nós enxergamos o Senhor nos liderando, e o Senhor liderando a nossa casa, e o Senhor liderando a nossa história, e o Senhor liderando a nossa família, e o Senhor liderando a tua igreja, e nós estamos ali um grande exército, vigoroso, seguindo o general Jesus Cristo. E nós vamos nesta força, porque sabemos, estamos convictos que há muito mais de Deus, há muito mais da parte do Senhor para as nossas vidas, e nós nos abrimos. A tua glória vai se manifestar em nós, vai se manifestar através de nós, apesar de nós. Estamos aqui, seja sempre bem-vindo, Espírito Santo, para abençoar a nossa vida. Abençoe, ó Deus, cada família que está aqui. Abençoe as decisões que estão sendo tomadas neste lugar. Abençoe, ó Deus, as histórias que estão, ó Deus, representadas neste lugar.
os recomeços que estão sendo apresentados ao Senhor. Gente pedindo: Senhor, eu preciso retomar, recomeçar, avançar. Não quero fazer isso a não ser na sua companhia. Que o Senhor me guie, que o Senhor vá comigo, que o Senhor me abençoe. Ah, Deus, ao Senhor pertence a honra, ao Senhor pertence a glória, a Ti todo louvor e toda a adoração, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus que recebe a bênção do Senhor e que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Para a gente encerrar, uma canção para ajudar a gente a declarar a nossa fé. Vamos com palmas, gente. Quando penso que já passei por tudo, quando penso que eu já fiz de tudo, o Senhor me diz que ainda há muito mais. Quando eu olho para trás e não posso ver o início da estrada que estou a correr, o Senhor me diz: pra frente há muito mais. Há muito mais. Com Deus há muito mais. Muito mais de Deus. Há muito mais. Pra viver há muito mais. Oh, oh. Pois a minha porção é transbordante. Sua vida em mim é abundante. Em Cristo sempre há muito, muito mais. Muitas vezes os meus pés se cansam, coração vacila e as mãos não alcançam. O Espírito Santo me diz que há muito mais. Quando o que eu espero parece impossível, mas por fé posso ver o invisível. A palavra de Deus me diz que há muito mais. Há muito mais. Com Deus há muito mais. Há muito mais. Para viver há muito mais. Pois a minha porção é transbordante, sua vida em mim é abundante. Eu assisto sempre a muito, muito mais. Minha vida está escondida. Minha vida está escondida no Senhor. Com Ele eu sou mais que vencedor. Minha vida está escondida no Senhor. Com Ele eu sou mais que vencedor. Preste atenção nisso agora. Eu sigo a carreira sempre adiante. Seu cuidado comigo é constante. Em Cristo muito, muito, muito mais. Há muito mais. Em Cristo há muito mais. Há muito mais. Com Deus há muito mais. Pois a minha porção é transbordante. Sua vida em mim é abundante. Em Cristo sempre há muito, muito mais. Uma vez mais. Há muito mais. Com Deus há muito mais. Há muito mais. Para viver há muito mais. Pois a minha porção é transbordante. Sua vida em mim é abundante. Em Cristo sempre há muito, muito. Em Cristo sempre há muito, muito. Em Cristo sempre há muito, muito mais. Aleluia. Muito bom. Ajudou você a declarar essas coisas? Asaf Borba, música boa. Tem coisa boa aí para ouvir, gente. Tá bom? Há muito mais. Abra suas mãos.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu vou te dar um abraço na saída. Cumprimento quem chegou para ser igreja com você também. Obrigado, pessoal.